Então, sim, de fato, ele escreveu um comentário sobre os 4 primeiros sandarbhas. Ele próprio comentou o seu texto. E em um determinado momento no qual ele está analisando, certo, os vários tipos de Beda-Beda, né? Porque Beda-Beda, na verdade, é uma categoria gigantesca. Algumas pessoas vão dizer que Vyasa, né, o autor do Vedanta Sutra, ele era adepto dessa ideia básica, né, que tradicionalmente contrapõe Brahma, ou Deus, com o mundo. Tradicionalmente, o Veda aí se refere à relação entre Brahma e o mundo, e Brahma e as almas individuais, só que no contexto categórico de Diva, né, ele usa o termo Shakti. Então, numa sessão específica, onde ele está analisando, né, não é uma sessão grande, ele está analisando algumas várias posições, inclusive a posição de Bhaskara, que é um famoso Vedantin. Ele diz, depois de analisar esses vários tipos de Veda-Veda, ele diz que nossa tradição é a Tintya Veda-Veda. E ele diz isso num momento bem interessante, né? Porque não só ele analisa nessa sessão algumas posições Veda-Veda, ele também analisa a posição de Shankara, a posição de Madhva. Então, ele, em determinado momento, ele afirma que é problemático você dizer que existe diferença. Por quê? Porque existem contra-argumentos razoáveis para isso. Né? E também é problemático você dizer que há a não diferença, porque existem argumentos. Aí, quando ele finaliza esse parágrafo, ele diz: então, nós aceitamos ambos. Nossa corrente é a Tintya Veda-Veda. Né? E logo abaixo disso, ele vai justificar isso, ele diz que a nossa posição é a Tintya Veda-Veda, porque o Senhor tem Shaktis inconcebíveis. Né? A Tintya Shaktis. Então, são os dois únicos momentos onde o termo Atintya Veda-Veda aparece. Chaitanya usa bastante o termo Atintya, definitivamente. Mas não aparece nenhum escrito sobre Chaitanya a expressão Atintya Veda-Veda. Até onde eu sei, isso é consensual entre os comentadores. Essas são as duas únicas vezes que a expressão Atintya Veda-Veda aparece. E, de fato, é muito curioso, porque essa expressão acabou se tornando o nosso label, o título, né? O nome da nossa tradição. E o que é mais curioso é que é o uso dessa expressão Atintya, que tradicionalmente significa inconcebível. Né? Se você pega o dicionário Monier-Williams, for lá no verbete Atintya, vai aparecer inconcebível o que está além do pensamento. Então a interpretação tradicional dos comentadores é dizer que Diva ele aceita esse pronunciamento contraditório. Veda, nós somos diferentes e não diferentes no mesmo sentido de Deus. E isso, por ser contraditório, é inconcebível, é Atintya. E para finalizar, porque esse é um ponto importante, isso vai de encontro ao movimento da maioria dos Vedantins Veda-Veda, que tentam racionalizar, tentam explicar essa contradição, o que basicamente é feito com alguma manobra semântica. Dizer que nós somos diferentes em um sentido e não diferentes em um outro sentido, que é uma manobra que Prabhupada faz, quando ele vai dizer que nós somos idênticos a Deus do ponto de vista qualitativo, mas diferentes de um ponto de vista quantitativo. Então você tem uma manobra semântica no sentido que nós somos diferentes em um sentido, no entanto, somos não diferentes em um outro sentido. Aí não há contradição. Né? E é curioso porque se essa interpretação é dada, por exemplo, se a gente se atém à interpretação de Prabhupada, isso não é inconcebível, não é Atintya. É completamente concebível. Eu entendo, eu consigo racionalizar e visualizar. Sim, nós somos idênticos quantitativamente, só que qualitativamente, perdão, só que diferentes quantitativamente. No entanto,
assim, do ponto de vista acadêmico, é praticamente um consenso entre os comentadores de Diva e também entre comentadores da nossa tradição, que quando a gente fala em diferente e não diferente, trata-se de diferente e não diferente no mesmo sentido, consequentemente é uma contradição e, consequentemente, é atíntia ou inconcebível, e isso justificaria o fato de Diva Goswami ter usado essa expressão para classificar a nossa tradição. Isso seria partindo do ponto que inconcebível seria não racionalizável, né? Não compreensível, assim, né? Que teria esse Sim, sentido. é a tradução tradicional, né, da palavra, e quando a gente examina, por exemplo, os fundados de Goswami, tudo indica que ele está usando a palavra nesse sentido. Mas em Diva é mais ou menos claro que sim, ele está usando a Tíntia nesse sentido. Obviamente que você pega um dicionário, você vai ter outros significados atribuídos à palavra Tíntia. Mas se a gente quer saber como o indivíduo que nomeou a nossa tradição, Tíntia Beda Beda, como ele usou a palavra Tíntia, é mais ou menos não controverso que sim, a Tíntia em Diva significa inconcebível, porque ele usa a maior parte do tempo essa palavra em conjunto com o termo Shakti, que as Shaktis, ou as potências, ou as energias de Deus são inconcebíveis. Né? E, de fato, isso é fácil de entender por que ele usa, primeiro porque é uma pluralidade muito grande de termos, né, que são categorizados como sendo Shaktis de Krishna. Né? Mas isso é outra história.